Boa noite para vocês, como é que vocês estão? Beleza pura? O Japão acorda do choque. Durante uma semana eu tentei explicar todos os detalhes que aconteceu sobre o desastre dentro do Japão. E nesses últimos vídeos, esses últimos quatro vídeos que dá aí fim a essa história, ah, olha, voltar a falar e a comentar geralmente é difícil porque aquela época não só as televisão, jornal, revista, todas as emissoras, jornal, revista, todas elas dava destaque ao desastre que ocorreu dentro do Japão. Olha, é um desastre iminente. Quando eu falo iminente, por quê? Porque lembre-se que quando ocorre um terremoto, já é uma coisa terrível. E quando ocorre um tsunami também é terrível. E quando ocorre um acidente nuclear, aí o que era pior com o terremoto, o tsunami, o que era pior, piora mais ainda. Porque o desastre em si, o que era pior, mais pior do que tudo que ocorreu, o desastre em si é topar com tudo isso daí uma rede de causa de catástrofe iminente que ocorreu e simplesmente nada podia impedir a força da natureza destrutiva. Mesmo que dentro de Fukushima teve uma forte investigação, tanto é que eles investigaram o que podia ter ocorrido. Na verdade, não teria investigação. O que ocorreu foi uma série de fatores. A usina estava no lugar errado, na hora errada e no caminho errado. Porque tudo que a tsunami tocou arrastou pessoas, arrastou carros, arrastou casa. Claro que por ser o Japão, um país muito preparado e talvez até muito rico, não foi tão sentido quanto foi na Indonésia. Porque a Indonésia naquela época é um país pobre que não tinha infraestrutura nenhuma. E além de não ter infraestrutura nenhuma, ah, quanto mais o país é pobre, mais o país padece, porque vamos supor, não tem ajuda internacional. Naquela época o Japão teve todo o suporte até dos próprios japoneses. E também um detalhe interessante é que quando ocorre um terremoto, geralmente os japoneses eles se comportam calmamente. Não é, vamos supor, não é que nem num país desse daí, num país desse daí que geralmente quando ocorre um terremoto, a população sai todo mundo correndo desesperado. Porque lembre-se que um terremoto é algo muito comum da, da natureza e é algo que pode acontecer a qualquer momento. Quando eu falo pode acontecer, é porque pode. Pode porque, na verdade, pode, vamos supor, porque até o próprio desastre da natureza, a, vamos supor, terremoto, tempestade, como eu falei da região serrana do Rio, é quase que involuntário alguém que consegue prever. Até os cientistas mesmo conseguiram prever que, que, que os cientistas na verdade não conseguem prever
que um terremoto, um tsunami, possa atingir algum lugar. Tanto é que em 2009, quando deu o terremoto em L'Aquila, na Itália, o cientista conseguiu falar que iria ocorrer um terremoto. Mas daí é claro que tem o comportamento, né? Talvez até os comportamentos que eles vê. O caso da tsunami é um comportamento que o mar ele recua, como eu falei. O mar ele faz toda aquela trajetória, todo aquele caminho. E, na verdade, o que ocorre é isso daí. E nenhum desastre quanto queda de avião, terremoto, tsunami, tempestade, nenhum desastre dá para se prever. Até vamos supor, quando eu vou falar semana que vem sobre o massacre dentro dos Estados Unidos, os últimos massacres, até massacres nos Estados Unidos é impossível de se prever. Então fica indeterminante quase a condição de se prever isso daí. É indeterminante porque pense e analisa se tudo isso daí vai ocorrer dentro de um país rico, poderoso, que pode superar muito fácil, e esse é o caso do Japão, porque qualquer país pobre não conseguiria superar o que ocorreu dentro do Japão. E quanto mais a pobreza ela mais está encravada, pior fica, porque a pobreza ela acaba quase que espalhando o desastre. Eu assisti um filme chamado Impossível, que é de uma família lá e eles vão para Indonésia e eles são surpreendidos pela tsunami. E o filme O Impossível, ele demonstra a coragem de uma mãe para salvar o próprio filho do que ocorreu. E num cenário quase que eu posso falar para vocês apocalíptico. Quando eu falo apocalíptico, que é um cenário quase que semelhante ao apocalipse. Então, eis a questão, né? Quanto mais o país ele é pobre, mais ele não consegue superar a, os desastres. E vamos supor, a Indonésia aconteceu isso daí, os Estados Unidos, mais que o país seja rico, quando deu aquela vez o Katrina, que eu iria falar, só que acabei não falando, não vou falar ainda. Depois que eu vou dar um tempo nas gravações, por causa que vou ficar essa semana agora sem gravar nada, vou gravar acho que 2 vídeos na segunda-feira e tô pensando se vou gravar 2 no sábado. Mas olha, minha gente, quando eu falo sobre esse cenário apocalíptico, a Indonésia virou esse cenário apocalíptico. E fazer o quê? Vai entender, né? O Japão é um país muito bom, minha gente, curtam, dê o like, comente e compartilhe. Tchau!